Boa noite, irmãos, ou bom dia para quem estiver vendo este vídeo, dependendo do horário. Aqui quem fala é o irmão Tauan Tavares. Eu queria compartilhar um pouco da palavra que Deus tem inquietado meu coração nesta semana. Um pouco da palavra, dos ensinamentos que eu tenho recebido de Deus. Eu queria compartilhar um pouquinho do que eu entendo e do que eu entendi sobre essa pregação dele esta semana, essa inquietação do meu coração. Ela se encontra no livro de 1 Timóteo 4:14 aos 16. Então, está passando para ler o versículo ali e seguindo eu vou comentar com vocês sobre essa palavra. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Tudo bem? Então o que diz no 14 ali? Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Então o que acontece, amados? Acontece o seguinte, amados. O que são, que vem falar sobre os dons de Deus. Então, o que quer dizer os dons de Deus, os dons espirituais? No primeiro versículo ali, ele abrange, não descuide do dom. Deus dá dons, Deus tem promessas para a nossa vida, mas essas promessas têm dons que tem que se multiplicar. Então, quando Deus dá dom, Ele dá os dons através dos profetas. O que são os profetas? Os profetas são o pastor, os obreiros, o ministro de louvor que canta lá, que é um levita, entendeu? Os presbíteros, os diáconos. Então, esses são profetas, que são muitos usados como instrumento de Deus para profetizar sobre a sua vida. Entendeu? Então Deus vai usar eles para profetizar, mostrar revelações a vocês, falar revelações a vocês. Então o que acontece? Então ele diz assim, e o grupo presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o profeta lança a profecia. Os obreiros vêm, os presbíteros vêm e faz a parte, o pastor ora. Os obreiros vêm e oram, o ministro de louvor vem e ora por ti, põe a mão na tua cabeça, ora para você, para liberar aquele fervor, aquele calor, aquele amor, aquele espírito, para liberar a promessa sobre a sua vida. Eles dão revelação e ele vem para revelar. Só que tem um ponto-chave neste começo deste versículo, no final deste versículo, que vai ser o começo do 15, que os irmãos que entram na igreja hoje em dia, tem uns que, quando é crente fervoroso, assim, que é no início da sua conversão, ele tem aquele fervor, sabe? Então ele quer receber daquela promessa de Deus para a vida dele. Mas tem irmãos que congregam há anos dentro de uma igreja, vão nos cultos, conversa com o pastor, conversa com os irmãos, os obreiros, só que não muda nada da vida deles, porque eles estão cegos espiritualmente, eles estão surdos espiritualmente, sabe? Então eles não tomam aquela palavra, aquela profecia para a sua vida, Eles chegam lá e olham assim, pastor, minha vida não cresce, minha vida não muda, sabe? É sempre tribulações atrás de tribulações, é sempre ruim de serviço, eu não consigo isso, não consigo. Mas por quê?
que eles são cegos espiritualmente, eles não escutam espiritualmente. Então, o que acontece? Quando o profeta lançar essa revelação de Deus sobre a sua vida, você tem duas escolhas, de aceitar e não aceitar, né? Então o que acontece? Quando você não aceita a promessa de Deus, você não recebe a sua bênção. Você não aprende da palavra dele. Então o que acontece? Eu entrei na igreja, mas nada muda. Mas eu me sinto bem escutando as pregações, eu me sinto bem com os irmãos, eu me sinto bem com a pastora, sabe? Mas nada muda, nada cresce. Você chegou àquele patamar dentro da igreja e só quer ir para frente, se descansou naquele ponto. E Deus tinha uma promessa para a sua vida. E você não aceitou a promessa que Ele lhe deu. E aí tem os irmãos, aqueles que aceitam a promessa quando Deus dá. Quando Deus dá a promessa, sabe aqueles irmãos que aceitam? Ele entra no versículo 15 e fala assim, ó: pratica essas coisas e se dedique, e elas a fim do que seu progresso seja visto por todos. Então o que acontece? Aqui ele fala 3 palavras-chave muito importantes nesse versículo, que é o pratique, o dedique e o progresso. O que acontece? Então no versículo 15. No versículo 15 ele fala do pratique, né? Que vem do verbo praticar. E traduzido no dicionário da língua portuguesa, traduzido, se você for pesquisar, ele vai mostrar que é exercer e trabalhar. Então, o que acontece? Vamos dar uns exemplos aqui. Se você quer ser um soldador profissional, vamos supor. Se você quer ser um padeiro profissional, você vai ter que ir lá e vai ter que praticar, começar a exercer essa profissão, começar a aprender os ensinamentos, a se dedicar sobre essa profissão para ter um alto progresso para se tornar um profissional, para você poder multiplicar os seus serviços. Então, tudo se junta, essas 3 palavras, sabe? Então, elas se completam, essas 3 palavras. Então, o que acontece? Vamos explicar esse exemplo por partes, então. Então, eu tenho que praticar e exercer, né, essa profissão. Então, o que acontece? Eu tenho que praticar e exercer o serviço, a revelação que Deus deu para mim. Então, se Deus deu a revelação de eu ser um levita, eu tenho que praticar e exercer. Eu tenho que praticar, exercer, eu tenho que começar a trabalhar sobre aquilo ali que ele me deu de professor. Então, eu começar a trabalhar, tenho que me ajoelhar, orar a ele e entregar nas mãos dele para ele, né, me consagrar. Então, o que acontece? Da palavra exercer e trabalhar, o praticar, vem e entra a palavra dedique, que ele diz no versículo 15. O dedique vem do verbo dedicar, que é consagrar, oferecer e destinar. Então o que acontece? Então, se para mim exercer e trabalhar, eu tenho que me consagrar naquela profissão, eu tenho que me oferecer, que me disponibilizar sobre aquela profissão. Então eu tenho que destinar o meu pensamento, o meu foco, aquilo, para mim se tornar um profissional, para mim se tornar multiplicador de profissões. Não acontece. Então Deus vem com a revelação, e aí Deus vem com a palavra praticar, que você tem que exercer e trabalhar, e Ele vem com a palavra dedicar, que você tem que se consagrar diante dele. Você tem que ter a sabedoria, você tem que ter um ensinamento perante a ele, entendeu? Então você vai ter que se destinar nos caminhos dele. Então você não pode desviar do foco. Você vai ter que se destinar àquele caminho, você vai ter que consagrar, entendeu? Para subir em cima do altar. Livrar-se do pecado, livrar-se das tentações, tentar ser mais próximo à imagem do Filho dele.
semelhança, entendeu? Então você vai ter que sair dessa vida de julgo e entrar para a vida justa, que seria uma aliança com Ele, né? E a partir desse todo esse processo, que seria a mesma coisa que veio o progresso, que você vai olhar lá para trás e você vai dizer assim: ah, como eu fazia aquilo errado, né? Hoje eu aprendi. Ah, como na igreja eu entrei e não crescia, falava do irmão, falava do outro irmão. Hoje eu aprendi, hoje eu nem dou bola para isso, sabe? Então você vai crescendo espiritualmente diante de Deus, entendeu? Você vai crescendo espiritualmente diante da palavra de Deus, você vai tomando aquilo para o seu coração, vai enchendo a sua igreja, o seu espírito, enriquece o seu espírito, o espiritual. E aí você começa a desenvolver os dons da promessa que Deus te deu. O dom de falar línguas, o dom de guitarra, o dom de tocar no instrumento. Então, através desses instrumentos, você vai ganhar almas para Deus, como ele diz no versículo 16 ali. Ó, cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. Então o que acontece? Se ele te deu a promessa de uma profecia de ser um levita, de um dom de cantar, o dom de tocar um violão, o dom de tocar uma bateria, o dom de pregar a palavra dele, anunciar o evangelho, o dom de você servir os irmãos, então cada dom você tem que exercer, trabalhar e se consagrar a ele e se dedicar, que você vai ter um progresso muito grande nessa vida, as bênçãos, os milagres vão vir, você vai ter um mover grande de Deus sobre a sua vida. Então você vai viver em bênção, vai viver em comunhão com o seu irmão, sabe? Então o que acontece? Então quando você chega naquele patamar de Deus que ele tem para ti, você usa o instrumento para ganhar almas para eles, só que você está sendo o instrumento dele, entendeu? Então ele também usa o instrumento para poder quebrantar corações. Através daquele ministro de louvor que está cantando, ministrando a palavra, ele está ganhando uma alma para Deus. E se ele não aceitasse as promessas de Deus na vida dele, se ele não aceitasse multiplicar o que Deus deu para ele, se ele só recebesse a promessa e ficasse sentadinho no banco da cadeira recebendo cada dia as bênçãos, as pregações que Deus tem para ele, e não exercesse a promessa, será que ele teria uma vida digna ou teria uma vida acomodada, né? Então o que acontece, irmão? Então você tem que aceitar a promessa de Deus para a sua vida, tomar para si, para você poder crescer espiritualmente. Para você poder crescer espiritualmente. Senão você não vai crescer, irmão. Você vai ficar sentado no banco daquela igreja, passar anos, vai sair ano, vai entrar ano e você vai estar sentado lá do mesmo jeito. O pastor pregando, o irmão ali orando, cantando, louvando a Deus, e você lá dizendo assim: como eu queria cantar, como eu queria pregar, como eu queria ser obreiro, trabalhar para a obra de Deus. Mas só que você não abre os seus olhos espirituais e nem seus ouvidos espirituais para guardar as promessas de Deus, para o que Ele tem para a sua vida. O tempo de Deus é diferente do nosso, nós temos que saber esperar, mas não podemos se acomodar. Nós temos que seguir as promessas de Deus que tem na nossa vida. Não podemos abandonar, nós temos que ter o ouvido da fé e os olhos da fé sempre atentos ao que o Espírito Santo de Deus vai nos falar. Mas então era isso, amados, o que eu queria compartilhar com vocês esta noite era sobre os dons de Deus. E que Deus esteja abençoando todos que olharam esse vídeo, porque Ele ama muito vocês e as bênçãos vêm vindo para vocês. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmão. Amém.